projeto. Mais uma vez eu volto a essa casa na intenção de sensibilizar aqueles que acompanham para que olhem com bons olhos ou com maior cuidado para essa significativa parcela da população campinense, em torno de 16,8%, que porta algum tipo de deficiência. Não só aqueles que estão na paz. Esse é um número significativo, mas ínfimo em relação àqueles que estão em casa sem nenhum tipo de atendimento, muitas vezes nos quintais, na melhor das hipóteses, estão diante de uma televisão, vendo uma televisão que muitas vezes eles não entendem, comendo e engordando e complicando ainda mais a sua vida. A Constituição Federal cobra ou determina que os poderes de todos os níveis deem um tratamento diferenciado ao cidadão brasileiro, aquele que precisa realmente de um atendimento especializado. Lamentavelmente, não existe, ou existe muito pouco, apenas um embrião desse atendimento, não só em Campina Grande, mas em todos os 500, mais de 5 mil municípios do Brasil. Nós queremos que esta casa nos visite, e os senhores vereadores, aqueles que não tiveram oportunidade de ir ainda à nossa escola, à nossa clínica, que vão ter essa oportunidade de conviver com pessoas, sobretudo felizes. São pessoas imensamente felizes. E vejam que tipo de trabalho nós fazemos, como eles são tratados e com que dificuldade nós conseguimos manter o nível de qualidade dos nossos serviços. Nós temos uma escola, a escola que é autorizada, inclusive reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação, que oferece educação básica até o 5º ano. As escolas públicas, às quais a maioria poderia ter acesso, infelizmente não tem condição de recebê-los, porque não se faz educação especial com um professor e um quadro de giz e um pedaço de giz. Há necessidade para que haja o aproveitamento, a escolaridade precisa dessas pessoas, um apoio e uma equipe multidisciplinar. E nós sabemos que a nossa pobre escola pública não está dando conta nem do dito normal, quanto mais do especial. Nós temos ainda educação de jovens e adultos, educação profissionalizante, artes e esportes. A parte de artes e esportes, sobretudo, é feita com imensa dificuldade, haja visto que a nossa instituição não foi concluída. Nós não temos os equipamentos esportivos que poderiam servir também para a parte de artes. Essas duas áreas são de fundamental importância para o desenvolvimento e a inserção social do portador de deficiência, porque são as áreas que eles mais se destacam, no esporte e nas artes. Nós vemos que os nossos atletas paraolímpicos têm trazido do exterior das Paralimpíadas muito mais troféus do que trazem os dias normais das Olimpíadas normais que ocorrem pelo mundo. A parte profissionalizante, que é também um grande desafio, porque embora exista a lei de cotas das empresas brasileiras, eles procuram preencher com os deficientes físicos, deficientes auditivos e visuais, porque se tem muito medo do portador de deficiência intelectual.
lamentavelmente, a população e, sobretudo, o empresariado vê como ameaça o seu equipamento e muitas vezes não sabem mesmo como lidar com essas pessoas. No entanto, eles têm condição de ocupar esses espaços. Enquanto as empresas ocupam as suas vagas legalmente destinadas com portadores de deficiência física, visual e auditiva, o portador de deficiência intelectual fica relegado ao segundo plano. Isso é uma coisa que nos preocupa muito. Mas a grande preocupação mesmo daqueles que trabalham com portador de deficiência é que, em função do desenvolvimento da ciência, eles estão vivendo cada vez mais. E há uma preocupação muito grande das famílias que, diante da pergunta, quando eu desaparecer, o que será do meu filho? E nós temos, o Movimento Apaiano Brasileiro tem uma linha de trabalho que é exatamente dos lares assistidos. São as aldeias onde essas pessoas com mais idade, que já não têm parentes que cuidem deles, elas ficam lá com a supervisão de uma equipe multidisciplinar para que eles tenham uma vida tanto quanto possível normal, usando o seu espaço, tendo a sua casa. Quase sempre eles ficam em grupos e onde desenvolvem atividades, porque a ociosidade também dá um cunho mais, agrava mais a sua situação de deficiência intelectual. Então nós estamos muito longe ainda desse patamar de chegar a esse nível, entretanto é um sonho e a gente precisa contar nesse sonho com os poderes constituídos.